tese, né, já consolidada, que intitula-se A Reflexão Crítica e o Desenvolvimento dos Professores de Educação Física no contexto de reestruturação curricular das licenciaturas do Instituto Federal do Ceará. Tese feita sob a égide institucional da Universidade Estadual do Ceará, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa, formação e desenvolvimento profissional em educação. Tendo como apoio institucional a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará e o Instituto Federal do Ceará. E nessa imagem ela traz muito bem o papel do pesquisador na busca de construir o conhecimento como uma forma de tentar organizar a sua realidade, que na maioria das vezes se apresenta de forma complexa. Esse trabalho, ele parte de mim partindo de uma perspectiva de amorosidade, como a professora Samara gosta de mencionar e como Paulo Freire traz, no sentido de que é um objeto que nasce a partir da minha atuação como professor no Instituto Federal do Ceará, campus Limoeiro do Norte, e como um professor que atuou no processo de reestruturação curricular das licenciaturas do IFCE, entre os anos de 2014 e 2017. Naquela ocasião, eu atuei tanto como professor como quanto coordenador de curso. E tive oportunidade de participar como autor sujeito, juntamente com os meus colegas professores de instituição, da constituição da primeira semana de educação física, ou seja, da Semana de Educação Física do IFCE, que é um evento que perpassa a reestruturação e perpassa o processo de pesquisa e a nossa própria história de vida. Também o processo de constituição da Refise, da Revista de Educação Física, Saúde e Esporte, meus caros amigos editores, o Arnaldo Cifuentes, a professor Rômulo Siqueira, o professor Braulio e a professora Samara, que hoje a revista já vai para a sua 4ª edição, ou 5ª, me perdoem a falha da memória. Tive a oportunidade de participar do Fórum Institucional Docente, que foi concebido em Juazeiro do Norte, quando eu estava fazendo meu processo cirúrgico. Eu não pude participar do primeiro, mas em Canindé eu tive a oportunidade de ser um sujeito autor desse processo, junto com os professores, e da Carta de Educação Física de Canindé. Então esse objeto, de certa forma, ele está amalgamado na minha trajetória de vida e na minha trajetória profissional. Particularmente no âmbito do mestrado, eu tive meus primeiros contatos com estudos na área da reflexividade crítica, na área da formação dos professores e, de maneira indireta, no campo do desenvolvimento profissional, já que eu entrei na linha de formação e desenvolvimento profissional. Então, esse objeto está perpassando a minha trajetória como pesquisador. Nesta imagem, eu trago para vocês um pouco desse processo. E aí ela refere-se à primeira semana de Educação Física do IFCE, que é um evento, como eu falei, que perpassa a reestruturação e a pesquisa. E se vocês verem aqui da esquerda para a direita, nós temos a professora Samara Moura, o professor Emanuel Alves, que também está conosco virtualmente, a professora Thaídes da Conceição. Ao centro da foto nós temos a professora Celita Farel, que foi a palestrante naquele evento, falando inclusive sobre formação e currículo no campo da educação física. Temos o professor Kleber Ribeiro ao lado da professora Celita Farel, que era o então chefe do Departamento de Educação Física e Esporte naquele momento, e palestrante no evento, falando sobre o processo de alinhamento das licenciaturas em Educação Física. Foi exatamente o tema da palestra dele. Naquela época chamava-se alinhamento. Sempre chamou-se padronização e alinhamento, né? Eu que trouxe o termo reestruturação nessa pesquisa, que eu vou explicar mais adiante. E na extrema direita, professor César. Fiquei muito feliz de estar. E eu registro também que neste evento estava a professora Eleni Henrique, como palestrante, participou de uma mesa, veio daqui de Fortaleza e foi lá nos brindar com o seu conhecimento dentro do campo da formação dos professores. Dito isto, ou seja, a partir desse envolvimento mesmo, visceral com a pesquisa, tanto no processo de concepção quanto no processo de desenvolvimento, eu gostaria de problematizar trazendo que a perspectiva de desenvolvimento que nós trabalhamos,
ela está relacionada aos processos de aprendizagem da docência. Então a gente opta pelo desenvolvimento como uma perspectiva ampliada de olhar os processos de aprendizagem do professor, que, nos dizeres de Garcia, traz a ideia de evolução e continuidade do professor, que supera a tradicional justaposição entre formação e aperfeiçoamento e considera os contextos de atuação desse professor. Não se trata de um modismo, vamos só mudar o termo, mas de um processo que busca um olhar ampliado para a trajetória do professor no âmbito de suas relações contextuais e pessoais, institucionais. Trazemos também como pressuposto da pesquisa a afirmação de que a reflexão crítica impulsiona o desenvolvimento docente. E aí nós demarcamos que o nosso entendimento de reflexão crítica está relacionado a uma forma de pensar e, ao mesmo tempo, uma postura do professor que se relaciona a uma finalidade, a um objetivo. Então, é uma forma de pensamento finalístico, como diz Dewey, que é um dos percussores do pensamento reflexivo. E que, na verdade, a criticidade está exatamente relacionada ao comprometimento ético e político de quem reflete. Então, a nossa perspectiva de reflexividade ela se ancora inicialmente nos pioneiros da reflexividade, Dewey e Shaw, e em seguida, especificamente na perspectiva da reflexão crítica, nós trazemos a ideia de reflexão como reconstrução social de Zeichner, reflexão a partir do paradigma do senso comum de Sacristan. E aí um adendo interessante que a gente faz uma leitura diretamente em Sacristan, mas também recorremos a Nóbrega Terrien e Terrien e Menezes quando discutem a reflexividade e a crítica a partir de Sacristan. Recorremos a Pimenta e a sua reflexão revestida de uma dimensão político-ideológica. E por fim nos remetemos ao próprio Libânio, quando ele traz a ideia de reflexão crítica mesmo. Ele usa essa mesma expressão. E por fim, nós trazemos a dimensão da reestruturação como um elemento que favoreceu a reflexão crítica dos professores, no sentido de que ela possibilitou um alargamento da compreensão dos professores sobre a sua realidade, tanto curricular, quanto pedagógica, quanto institucional, quanto social. E aí a gente vai ver mais adiante. E aí eu optei pelo uso dessa expressão reestruturação, ao invés de outros termos comumente utilizados, como, por exemplo, padronização, alinhamento, reformulação, mudança, inovação, muitos outros termos podiam ser usados. Porque eu entendi, no processo de pesquisa, que esta mudança curricular que ocorreu no âmbito das licenciaturas em Educação Física do IFCE, ela se deu em uma dimensão estrutural, tanto do ponto de vista currículo, quanto dos impactos que isso exerceu na cultura institucional. Então, foi um processo que foi estruturante. E, ao mesmo tempo, ela parte de um currículo que já existia. Então, se constituiu, na minha visão, uma reestruturação. Dito isto, a gente traz como problema na pesquisa como a reflexão crítica dos professores de educação física, no contexto da reestruturação curricular das licenciaturas do Instituto Federal do Ceará, implicou no desenvolvimento desses profissionais. A partir desse problema, traçamos como objetivo compreender como a reflexão crítica dos professores de educação física, no contexto da reestruturação referido, repercutiu em seu desenvolvimento. E, como objetivos específicos, nós trazemos a busca de, primeiro, reconstituir como aconteceu esse processo de reestruturação. Em um segundo momento, refletir sobre o papel assumido pelos professores, tanto na concepção, no desenvolvimento, na avaliação da reestruturação. E um terceiro momento, não necessariamente nessa ordem, nós trouxemos a tentativa de explicitar como a reflexão crítica se materializou na prática dos cursos de licenciatura em Educação Física e suas implicações no desenvolvimento docente. E aí nós trazemos então como tese a defesa de que a reflexão crítica dos professores, no contexto de reestruturação curricular referido, fomentou o desenvolvimento docente ao propiciar uma compreensão alargada da realidade curricular, pedagógica, institucional e social em que estavam inseridos, de modo que o envolvimento nas atividades formativas e profissionais, individuais e coletivas, formais e informais, movimentou as concepções que sustentam a sua prática. Então, ao longo do processo de coleta e análise dos dados, a gente faz a defesa desta tese.
partimos, evidentemente, de um estudo teórico que iniciou no estado da questão, com base em Nóbrega Terrien e Terrien, que desde 2003 tem publicado trabalhos sobre essa temática, passando por um capítulo de livro em 2010 e mais recentemente traz uma atualização e ampliação do seu trabalho na forma de capítulo de livro também, nos brindando, nos enriquecendo, inclusive com o histórico, né, a origem dessa perspectiva. E eu fico muito feliz que a disciplina de Estado da Questão foi um momento onde isso foi primeiro compartilhado, né, e a gente fica muito feliz por isso. E a partir desse Estado da Questão a gente constatou que apenas 3,17% dos trabalhos mapeados nas fontes que nós consultamos, que foi o catálogo de teses e dissertações da CAPES e o portal de periódicos da CAPES, apenas 3,17% tratam sobre a nossa temática, que é o desenvolvimento profissional dos professores de educação física. E isso equivale a 26 trabalhos. Apesar de 26 ser um número até razoável, mas no contexto do conhecimento produzido, nas fontes consultadas e com os critérios que nós utilizamos de mapeamento, é pouco. Então, aponta-se como uma lacuna. E também vimos que nenhum desses trabalhos se dão no contexto dos institutos federais e nem no contexto de reestruturação curricular, o que também aponta-se como mais uma lacuna. Nesse sentido, nosso trabalho se propõe a trazer como contribuição exatamente preencher parcialmente essas lacunas, né, abordando a temática e buscando compreender esse contexto. E, a partir, então, desse esforço de sistematização teórica, nós construímos a nossa base teórica, que está ancorada em duas categorias centrais: o desenvolvimento profissional, e aí nós trazemos o professor Garcia, professor Oliveira Formosinho e Bernon, Owen como referenciais básicos dessa categoria, diferenciando aí os autores ibéricos, que eles tratam a ideia de desenvolvimento profissional, do professor Owen, que é um estadunidense que traz a perspectiva de desenvolvimento profissional como uma subdimensão de desenvolvimento, como a gente vai ver mais adiante. E também nos debruçamos sobre a categoria da reflexão crítica, trazendo elementos da nossa dissertação, buscando atualizá-los em contexto ao nosso temática, com base então no pesquisador Zaik, né, com base em Pimenta, em Libânio, entre outros. E essas categorias estão circunscritas na área da educação física, particularmente quando nós revisitamos os referenciais crítico-reflexivos clássicos da área, né? Sabendo, é claro, que nós temos outros agora autores contemporâneos que discutem essa temática e a gente espera poder avançar esses estudos em momentos posteriores da pesquisa, que certamente é muito relevante. E aí, nos debruçando sobre o objeto, nós partimos da pesquisa de Owen, de 1985, quando ele considera que o desenvolvimento do professor está dimensionado em 6 dimensões. O conhecimento e a compreensão de si, que está relacionado ao processo de autoconhecimento na dimensão pessoal do professor. O desenvolvimento pedagógico, que está relacionado ao ensino de um campo disciplinar específico ou a metodologias em geral. O desenvolvimento cognitivo, que está relacionado à aquisição de conceitos pelo professor e de pensamentos progressivamente complexos. O desenvolvimento profissional, veja aqui que o desenvolvimento profissional é uma subcategoria para o Owen, apesar de que os autores ibéricos e os autores brasileiros que herdam da Espanha e Portugal bebem nesses autores, eles também há um costume, há um hábito acadêmico de utilizar o termo desenvolvimento profissional, tá? O que não é um erro, não é uma incorreção teórica, porque na verdade são duas perspectivas, né? E a gente adota as duas, essa do ponto de vista teórico, mas quando a gente faz o mapeamento nos portais, a gente opta pelo que é mais usual no nosso país, né? Quando a gente faz a revisão, a gente opta pelo que é mais usual entre os autores que revisamos. E também ele traz a perspectiva do desenvolvimento teórico, que se refere às teorias que fundamentam a prática do professor, e o desenvolvimento da carreira, relacionado a novos papéis e funções de liderança que o professor exerce ao longo de sua trajetória. Veja que a lupa está no desenvolvimento teórico. Vocês lembram que na qualificação o foco da pesquisa era no desenvolvimento teórico, até por uma sugestão da banca. Mas conforme nós fomos a campo, percebemos que as outras dimensões elas também emergiram. Então a gente trouxe uma ampliação de olhar
sobre o desenvolvimento do professor. Metodologicamente, o nosso trabalho parte da teoria crítica, da abordagem qualitativa e do estudo de caso como método para conhecer a realidade. E, como técnicas de produção de dados, nós buscamos a análise documental, o questionário e as entrevistas. Em relação ao campo empírico, nós desenvolvemos a nossa pesquisa no âmbito do Instituto Federal do Ceará, particularmente olhando para as 3 licenciaturas em Educação Física, sendo aqui no mapa, no centro do estado, nós temos em vermelho marcado o curso de licenciatura em Educação Física de Canindé. Na parte leste do mapa, nós temos marcado em amarelo o curso de licenciatura em Educação Física de Limoeiro do Norte, e ao sul, nós temos em azul o curso de licenciatura em Educação Física de Juazeiro do Norte. E os sujeitos da pesquisa, que foram 6 professores e professoras. Destes 6, nós atribuímos nomes fictícios a eles, sendo o professor Vitor, a professora Carmen, em verde, a professora Celia, a professora Dorina, o professor João e a professora Maria, e mais uma colaboradora que nos ajudou no processo de teste das entrevistas, dos questionários, que foi a professora Aida. Esses nomes, eles são de nome de personalidade do campo da educação e da educação física. Tá? Aqui nós temos um quadro que mostra um pouco o perfil dos sujeitos, rapidamente: professor Vitor e João de Limoeiro, professora Carmen Maria de Juazeiro, juntamente com a professora Celi, a professora Dorina de Canindé. E o tempo de profissão dos nossos sujeitos, desde a sua formação inicial: professora Carmen e professor Vitor, com maior tempo de profissão, 30 e 37 anos. Professora Maria, Dorina, João e Celi, entre 14, 15 e 16 anos de profissão. E todos os nossos sujeitos têm mestrado, 3 deles têm doutorado. Temos também aqui um perfil do grau de participação desse sujeito na reestruturação curricular, sendo que os professores se consideram ter tido, além de dizer o grau, disseram os motivos dessa autoavaliação que eles fizeram. Isso foi extraído dos questionários. Então, vemos aqui que apenas um professor se considerou tendo uma participação regular na reestruturação, e ele justificou porque ele está afastado para estudos na época. E os demais consideram ter tido uma participação boa ou excelente. Destacamos aqui que todos participaram de reuniões no âmbito da reestruturação, que é significativo. E a gente já esperava, porque na verdade isso daí também entra como um critério de seleção dos nossos sujeitos. E aqui 3 deles atuaram como coordenador. É importante mencionar que entre os nossos sujeitos, os 6 sujeitos da pesquisa, eles foram selecionados com base em registros que nós tivemos da reestruturação. Inicialmente nós tivemos acesso a 18 potenciais sujeitos. Após entrar em contato com eles, apenas 6 se disporam a participar da pesquisa. Aqui mostra a coleta de dados. Nós iniciamos a coleta no dia 16 com a aplicação do questionário, 16 de janeiro de 2021, e aí finalizamos com a última entrevista no dia 4 de 6 de 2021. Isso totalizou um material analítico de 90 páginas, entre materiais vindos dos questionários e os materiais vindos das transcrições das entrevistas. E em relação à análise documental, nós temos aqui todo o material que foi analisado. Esse material ele foi disponibilizado pela instituição, foi também coletado em nosso acervo pessoal, e ele foi dividido em três tipos de materiais, aí nos círculos centrais: documentos, registros em arquivos e artefatos físicos ou culturais. No âmbito dos documentos, nós analisamos planos institucionais, nós analisamos atos de gestão e nós analisamos as comunicações oficiais. No âmbito dos registros em arquivos, nós analisamos os registros de reunião do Consup, os registros de reunião dos colegiados e NDE e os registros de reunião do Departamento de Educação Física e Esporte. Lembrando que a partir dos registros do DEF que nós delimitamos os nossos sujeitos, e que os registros de reuniões de colegiado e de NDE nós não podemos nos aprofundar, porque apenas aqui estão as reuniões onde foram validadas as decisões tomadas no âmbito da estruturação. E aqui no âmbito do colegiado também nós não nos aprofundamos, mas elas são basicamente reuniões de validação no âmbito do colegiado geral, tá bom? E como resultados, nós destacamos alguns. É claro que o nosso trabalho ele abre muitas portas e a gente espera ao longo da nossa trajetória de pesquisa tentar ir fechando um pouco dessas portas.
Nesse trabalho a gente tentou fechar o que era essencial para o cumprimento dos objetivos e nós chegamos ao resultado de que a padronização curricular foi imposta e que a participação docente ela se deu de forma coadjuvante. É importante a gente mencionar que quando se fala que a padronização foi imposta, a gente situa que o processo de reestruturação curricular ele teve 2 momentos pelo menos. O momento inicial, chamado de padronização, e em seguida passou-se a chamar de alinhamento curricular. Muito bem, o processo, a partir da nossa coleta, a partir dos nossos dados, a gente percebe que desde o princípio, quando padronização, houve documentos oficiais, os atos de gestão e comunicações oficiais e até pressões exercidas sobre os coordenadores, como alguns sujeitos relataram, que nos levam a essa conclusão de que houve um processo imperativo no sentido de que houvesse um cumprimento de um plano institucional, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, para que as licenciaturas fossem padronizadas no âmbito de toda a instituição. É claro que há o processo de vontade dos sujeitos, só que como eles estão num contexto institucional hierarquizado, pelo menos 4 de nossos sujeitos relataram a existência mesmo de uma pressão para que esse processo ocorresse, que a justificativa para esse processo não era válida, não havia dados sobre que comprovassem as justificativas, e também voltaram para os seus cursos dizendo: por que eu vou padronizar meu curso se ele está tendo bons resultados no ENAD, se ele está tendo bons alunos entrando em concurso e mestrado e doutorado. Então é nesse sentido que a gente traz que houve uma pressão para que houvesse essa padronização, do ponto de vista da macro e da microestrutura. E houve uma participação docente coadjuvante, já que a gente percebe que os coordenadores de curso, apesar de serem professores também, mas eles foram chamados como protagonistas nesse processo, em algumas vezes em detrimento da participação docente, que se deu mais como um elemento de legitimação. Obviamente que os professores participaram de algumas reuniões, no geral, mas aqui é uma análise macro, houve uma tendência a priorizar comissões de coordenadores nesse processo de reestruturação. Como resultado, trazemos também, apesar desses problemas que a gente identifica, que houve sim uma mobilização da reflexividade crítica dos professores, tá? Tanto nas reuniões promovidas pelo Departamento de Educação Física e Esporte, com os coordenadores e algumas com todos os professores, quanto nos outros espaços que os professores constituíram. Houve também uma compreensão alargada da realidade, tanto curricular, quando se relaciona à construção da matriz, quanto pedagógica, quando se refere aos reflexos na prática pedagógica do professor, quanto institucional, quando se relaciona ao conhecimento das diversas realidades dos cursos, a integração entre os cursos, quanto social. Nessa dimensão social eu destaco, não no sentido de mudança estrutural da sociedade, como, por exemplo, as perspectivas marxistas trazem, mas ela se manifestou mais no sentido de uma superação do processo de fragmentação da formação e atuação em educação física, que eu coloco aqui como uma dimensão social. E, por fim, houve um desenvolvimento docente que se deu numa dimensão, em múltiplas dimensões. E aí eu destaco como dimensões aquelas que eu citei anteriormente: conhecimento e compreensão de si, desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento teórico, desenvolvimento profissional e desenvolvimento da carreira. E aí, trazendo evidências sobre essas constatações, então eu destaco primeiramente as evidências de que a padronização curricular ela foi imposta. E aí eu trago aqui os documentos oficiais que nós analisamos. Primeiro, a resolução 4, do lado esquerdo da tela, do CONSUP de 2014. Essa resolução, ela institui, na verdade, a resolução 4 de 2014 e tem a resolução 35 de 2013. Ela institui o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Lá está previsto pela primeira vez, tem que padronizar tudo. Tá? Tem que padronizar. Sem entrar no mérito de como foi construído o PDI, mas a gente está visualizando ele como um instrumento de gestão estratégica do âmbito da instituição educacional, que tem um vínculo até com o gerencialismo, que a gente não se aprofunda nessa discussão. Mas a resolução ela institui a padronização, a resolução 4 de 2014. Em seguida, a resolução 200 de 2014, ela delega ao pró-reitor de ensino competência para constituir comissões de padronização. Então, ou seja, por isso que a gente diz que há uma imposição por força dos atos de gestão.
Em seguida, a portaria 59, ela constitui a comissão de padronização no âmbito da educação física. Veja que até aqui eu estou falando de padronização, porque é o que está nos documentos oficiais. A partir da resolução 29, quando o Departamento de Educação Física e Esporte reúne os professores, começa um processo, e os coordenadores, sobretudo, começa o processo de constituição, de reestruturação curricular, já se chama alinhamento. Então, a resolução 29 de 2016, ela alinha o currículo do curso de Educação Física. Como é que ela faz isso? Ela traz uma matriz curricular, ou seja, um conjunto de disciplinas e a sua distribuição ao longo dos semestres. Só que ficou um processo incompleto, porque eu considero isso como a primeira fase. Então veio em 2018 a resolução 78, que novamente alinha o currículo, só que além da matriz ela traz um projeto de pedagógico preliminar e os programas das disciplinas. E os cursos, a partir da resolução 78, começam a pegar essa referência e para modificar os seus próprios projetos pedagógicos. Uma outra evidência está nos artefatos físicos ou culturais. E aí eu trago um escrito acadêmico de Abreu e Pinto, onde eu, inclusive, e a professora Samara Moura, demarcamos que o alinhamento foi instituído macropoliticamente, tanto do ponto de vista da resolução da política geral, quanto do PDI, né? Então foi por forças de ato de gestão. Esses documentos, eles direcionam inicialmente as ações do sujeito, eu estou citando o artefato, e colocaram-se como verticalidades em contexto de jogo de forças, em detrimento de uma maturação dialógica. Isso foi construído à época da reestruturação, tá? Um pouco depois, na verdade, 2019, mas houve um artefato em 2018 ainda. Gomes e Bezerra também falam sobre o processo de imposição das disciplinas didático-pedagógicas no âmbito da reestruturação. E aí, as entrevistas também corroboram com essa nossa evidência. Professora Dorina destaca: a gente mantém esse enfrentamento, e não é que a gente tenha aceitado, pois nenhum curso, na minha opinião, aceitou, na minha perspectiva, aceitou, e não compreende por que a instituição tem essa referência. A professora Maria destaca: e aí a gente tinha alguns receios sobre esse alinhamento, e ao mesmo tempo a gente dizia: se a gente não fizer, vai ser feito por nós. A professora Carmen diz: a princípio a gente participou de muito contragosto, mas como era uma coisa que foi imposta, então chegou um momento em que ou a gente participa disso efetivamente, ou a gente teria que aceitar o que viesse. Veja que os professores têm uma postura de enfrentamento, ao mesmo tempo têm receio de uma marginalização do processo. Como evidências de que houve a participação dos professores, ela foi coadjuvante, nós trazemos o memorando circular número 19, que é uma comunicação oficial. Esse memorando traz um anexo que traz textualmente esses 3 parágrafos aqui. O processo de padronização das matrizes curriculares deverá ser realizado por meio do diálogo entre as coordenações de curso, as quais comporão comissão. Então, o foco da reestruturação foi o trabalho das comissões constituídas por coordenadores. Para dar maior legitimidade ao processo de construção da matriz, todas as decisões deverão ser apresentadas ao corpo docente, possibilitando uma ampla discussão. Apesar disso, a gente ainda percebe que o papel do professor é coadjuvante, como validador, apesar dessa tentativa de levar as decisões. Após a primeira reunião, as comissões terão um prazo de 60 dias para a finalização do processo. Então, isso demarca também uma tentativa inicial de aligeiramento desse processo. Isso fica muito claro na fala dos nossos sujeitos, em seguida eu vou mostrar. Um artefato físico-cultural de Gomes e Bezerra traz a composição oficial da comissão do processo de padronização apenas pelos coordenadores, não agradava aos próprios coordenadores, que reivindicaram uma construção mais participativa envolvendo os demais professores, os colegiados, os núcleos, para a deliberação de qualquer alteração. Então, houve um papel coadjuvante dos professores, mas, obviamente, houve uma resistência no âmbito dos coordenadores de curso e no âmbito dos próprios professores. O professor Vitor destaca: a primeira reunião, que inclusive só foram 3 coordenadores, Limoeiro, Juazeiro e Canindé, foi em Fortaleza. E eles nos incumbiram de uma função, eu não sei se não tinham muita noção do que estavam nos pedindo. Eles pediram que a gente começasse um trabalho ou até apresentasse alguma coisa de algo que demorou 4 anos, se referindo à reestruturação. E ele ri, porque queria-se que os coordenadores já dessem uma demanda na reunião, né, nas primeiras reuniões, para esse processo, que na verdade demorou 4 anos, como ele menciona. Os professores ressignificaram esse processo na sua prática. O
professora Dorina destaca, é um movimento instituído e verticalizado, que aí vem a parte desses documentos reguladores. E aí, quando chega, ele vai ter outras capilaridades que se colocam entre movimentos instituintes, ou seja, horizontais, fomentados especialmente pelos professores. Então, os professores constituem outros espaços de participação e protagonismo docente, como a gente pode perceber no escrito acadêmico de Abreu e Pinto, de 2020. Esse processo foi apropriado pelos professores de educação física como espaço dialógico que favoreceu o protagonismo docente, materializado por meio de empreendimentos coletivos contra-hegemônicos, entre eles a Semana de Educação Física, a SEMEF, o Fórum Institucional Docente, a Refise, entre outros, que nós trazemos como artefatos desses outros espaços de participação e protagonismo. E o material audiovisual que nós analisamos foi um material produzido por nós em 2018, por mim, no âmbito da reestruturação, que dizia assim, eu extraí esse trecho: as problematizações levantadas na SEMEF resultaram da necessidade de discutir o currículo, a formação e a atuação profissional na educação física em meio ao processo de padronização. Então, a SEMEF ela é instigada como outro espaço nesse processo de reestruturação curricular. Como evidências de que a reflexão crítica foi mobilizada, nós destacamos aqui as respostas dos professores aos questionários. Me fez refletir bastante sobre a necessidade do regionalismo intrínseco de cada curso, de cada localidade. O professor João e a professora Dorina destaca, demarcam evidências transformativas do sentir, pensar, agir profissional em alteridades questionantes e implicações colaborativas. Então, já no questionário, os professores já apontavam indícios de que houve mobilização da sua reflexividade crítica. Quando a gente olha os registros em arquivo, a ata de reunião promovida pelo DEF no dia 12/9 e no dia 11/6, a gente percebe que a postura de questionamento dos professores do curso em relação ao modelo de disciplinas pedagógicas se coloca como uma reflexão, ação-reflexão no âmbito da reestruturação curricular. Ou seja, os professores recebem da gestão um conjunto de disciplinas que tem que ter na matriz, eles questionam isso e buscam avançar nesse espaço de poder. E aí nós temos os artefatos físicos ou culturais, os escritos acadêmicos, o material audiovisual e a carta de Canindé que trazem. Eles evidenciam a importância da SEMEF e da Refise como espaços críticos reflexivos. Então isso são evidências de que a reflexão crítica foi mobilizada. A professora Maria destaca, então foi um momento de muita reflexão, de muita análise, de olhar para conhecer o currículo dos outros lugares. Então eles sempre estão retomando a ideia de reflexão e de reflexão comprometida, ética e politicamente, portanto, crítica. Como evidência da compreensão alargada da realidade dos professores, a professora Celina, na entrevista, destaca: a gente falava, qual é o perfil do egresso? Quem é o egresso que a gente quer formar? Já que a gente quer formar esse perfil, quais são os conhecimentos necessários para que ele seja formado? Qual é a realidade da nossa região? O que é necessário? O que a região pede? Já que a gente tem que fazer essa integração entre universidade e sociedade, o que a nossa sociedade está precisando? O que nós podemos fazer para aproximar? Ela é bem problematizadora. Então, nessa fala dela, a gente abstrai já que há uma tentativa de ampliação da sua compreensão, tanto do ponto de vista curricular, quando ela fala em que conhecimentos são necessários para formar esse estudante, do ponto de vista institucional, quando ela fala sobre a necessidade de que a instituição se busque as demandas da sociedade, né, que é necessário constituir o perfil nesse sentido de atender as demandas de integração entre universidade e sociedade, e social, quando ela traz essa preocupação com a sociedade. Mas não é só isso, os outros sujeitos eles trazem também essa preocupação, essa compreensão alargada da realidade. Maria destaca, e isso também me faz pensar a minha própria prática pedagógica. Olha, mostra a preocupação dela com a prática pedagógica, que se constitui numa realidade pedagógica do professor. Obrigado, tia. Então, isso faz estar mais atenta e aberta à escuta do aluno. Veja a preocupação pedagógica que traz essa dimensão da realidade pedagógica. No âmbito da realidade institucional, a professora Carmen destaca, a primeira aprendizagem foi no sentido de conhecimento institucional. A gente sempre acaba conhecendo mais a instituição, conhecendo até os nossos colegas, os outros cursos, como esses cursos estão estruturados. Então, veja aqui um alargamento da compreensão no âmbito da realidade institucional. E no âmbito da realidade social, o professor João destaca, eu participo de grupos do WhatsApp onde a professora Celi Tafarel está, onde são feitas reuniões para a discussão dessas diretrizes. Assim como também acompanho o pessoal do CONFEF e tento observar como é que está sendo a atuação deles
como é que eles têm tentado influenciar, inclusive, essas diretrizes. Aqui o professor João destaca a sua experiência na reestruturação e como ela contribuiu para que ele buscasse se inteirar sobre a profissão. A professora Carmen, logo em outro depoimento, fala sobre a necessidade de reintegrar os currículos da educação física em uma formação única, né? Que é exatamente a dimensão social que a gente analisou, que a gente mais percebeu. E, por fim, as evidências do desenvolvimento multidimensional dos professores. Trazemos recortes das entrevistas também. A professora Maria destaca questões que eu pensava inicialmente modificarem-se à medida que a gente fez o debate, à medida da escuta atenta para o aluno. Então ela fala sobre a mudança do seu pensamento a partir da participação na reestruturação curricular. Isso outros professores também manifestam. Isso evidencia um processo de desenvolvimento teórico desse professor. A professora Maria destaca, no âmbito do conhecimento e compreensão de si, que ali foi um processo de autoconhecimento e de reconhecimento, pois é como se eu me sentisse possível de estar propondo, falando das reuniões de reestruturação. Poxa, a minha voz está sendo escutada, eu estou sendo ouvida, eu estou participando. Então isso mostra um processo de conhecimento e compreensão de si. A professora Celi destaca, no âmbito do desenvolvimento profissional, que graças aos diálogos com os professores na reestruturação, isso impulsionou que ela buscasse conhecimentos a nível de pós-graduação. Então vejam, ela foi instigada a pesquisar na sub-área em que ela domina. Isso remete ao conceito de desenvolvimento profissional de Owen, onde ele atribui esse desenvolvimento profissional à prática do professor com pesquisa, para que ele amplie a base de conhecimentos profissionais, né, e obtenha o status profissional. E melhore o seu status profissional. E por fim, ainda tem o social, o desenvolvimento cognitivo. A professora Dorina destaca: como a gente estava atravessando a discussão de currículo, eu fui revisitar a leitura sobre currículo. Então eu me lembro muito fortemente do livro Poderes Instáveis do Sacristã. Veja que Dorina tem uma preocupação na aprendizagem, tanto conceitual quanto teórica, né? Então remete ao seu desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento pedagógico, a professora Celi destaca também que a partir dos diálogos ela pôde perceber a riqueza da área e a possibilidade de conteúdos a serem trabalhados com seus alunos, remete ao desenvolvimento pedagógico. O desenvolvimento da carreira, o último, a professora Dorina destaca: então, quando eu estava na coordenação, assumo esse papel de sujeito autora fortemente, de compreender e de fazer esse processo de articulação a nível macropolítico e também micropolítico. Essa fala remete aos novos papéis que essa professora assumiu no âmbito da reestruturação, quando ela se coloca como uma articuladora no nível macropolítico, quando ela assume a coordenação de curso e passa a participar mais ativamente do processo de reestruturação. Então, esses novos papéis no âmbito da instituição e até funções de liderança remete ao desenvolvimento da carreira, segundo o nosso conceito de Owen. Aqui é uma síntese do desenvolvimento dos professores identificado. A gente percebe aqui do lado esquerdo as 6 dimensões de desenvolvimento do Owen. Todos os professores relataram situações em que remete ao seu desenvolvimento teórico. Isso é muito importante e vai de acordo com nosso pressuposto inicial, porque a gente achava que o desenvolvimento teórico ele perpassava todos os outros, porque as concepções dos professores elas são bússolas da sua prática, né? E de fato aqui o desenvolvimento teórico ele se mostrou em evidência. E nós percebemos aqui também que a professora Dorina, ela se destaca na fala, talvez pelo seu envolvimento, tanto no processo, na realidade profissional, quanto no próprio processo de pesquisa, as parcerias que a gente desenvolveu em pesquisa, né? Então ela apresentou todos os elementos. E como conclusão do trabalho, a gente traz três falas. As questões curriculares necessitam ser reconhecidas como espaço e tempo de desenvolvimento docente, para que a melhoria da prática dos professores ocorra de forma intencional e sistemática. Não houve processo de avaliação da reestruturação curricular. Tanto que a instituição já está em outro processo. Então isso é algo muito importante, que a gente possa reconhecer este espaço como espaço de desenvolvimento e que ele possa ser avaliado. Ou seja, a gente fala em currículo, mas não se preocupa com o professor, o quanto ele está se desenvolvendo, o quanto ele está aprendendo. Então a nossa conclusão nesse trabalho é que a gente precisa olhar para isso, para como o professor se desenvolve em todos os contextos, inclusive nos âmbitos de reestruturação e mudança curricular. O desenvolvimento dos professores de educação física não deve ser um processo heterônomo, ou seja, vindo de fora, dos outros, feito pelos outros, mas calcado em princípios participativos, democráticos e colaborativos.
valorizando a autonomia do professor e buscando atender suas necessidades em busca da melhoria de sua praxis pedagógica e social. Isso é muito importante. A instituição ela precisa olhar para dentro de si, e a gente precisa, no âmbito tanto do Instituto Federal do Ceará quanto de todas as instituições educacionais, falar mais de professor e falar menos de gestão. Porque a gestão é um meio para o fim. E o fim é a docência, é o ensino. A gestão é um meio. Então a gente precisa chamar os professores diretamente para esse debate. E os processos de mudança curricular no IFCE, como espaços de desenvolvimento docente, necessitam ser revistos, considerando as necessidades e expectativas dos sujeitos autores do currículo e a constituição de processos de avaliação do desenvolvimento curricular. Aqui eu retomo a questão da avaliação. A gente identificou que houve concepção, apesar de ela vir a partir dos documentos oficiais. A gente não pesquisou a maturação desse processo. Houve desenvolvimento, mas não houve avaliação do currículo. Então é necessário que a instituição olhe, no âmbito do processo de reestruturação, todo o ciclo, desde a concepção, o desenvolvimento até a avaliação. Aqui são algumas referências. E por fim eu queria dedicar essa tese à minha mãe, Cleodete Sadala, que está aí acompanhando virtualmente na casa dos meus irmãos, do meu cunhado, da minha irmã em Santarém, junto com os meus sobrinhos. A gente não constrói nada sozinho. E desde quando eu comecei na escola, minha mãe me acompanha, e quando eu tive problema na escola, minha mãe me acompanhou. E nada mais justo do que eu dedicar essa tese a ela. Obrigado.